faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. O
A paz do Senhor, meus amados. Nós estamos hoje iniciando mais um domingo de escola dominical aqui. Estaremos dando início agora à lição dos jovens, amém? Logo em seguida teremos a lição dos adultos e seguindo também a lição das crianças, amém? Então fiquem ligadinhos conosco aí. Hoje, como eu falei, estaremos iniciando falando sobre a lição dos jovens, amém? Estamos iniciando mais um trimestre nesse domingo e a lição dos jovens, o assunto é Tempo de Conquistas. Fé e obediência no livro de Josué. Amém? Então estaremos, como eu falei, estamos iniciando mais um trimestre. A primeira lição do trimestre, o título da lição é O livro de Josué, Tempo de Conquistas. Amém? E esse eu acredito que é um assunto muito relevante para os dias de hoje, pensando nos jovens, porque se a gente for analisar os jovens, hoje em dia eles têm bastante... almejam bastante coisa, tem bastante conquistas, né, pela frente que eles querem alcançar e eu acredito que essas conquistas, mesmo que sejam do lado material, também tem um cunho espiritual, porque quem nos concede essas conquistas são Deus e tudo que Deus nos dá é para a honra e glória dele, amém? Então iniciando aqui o texto do dia fala: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Prestem atenção, jovens. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Eu entendo que o que é um vencedor? É aquele que conquista algo, né? E aquele que é mais do que vencedor, eu entendo que é aquele que mesmo antes de conquistar a sua vitória, ele já se porta como um vencedor. Amém? Então que nós possamos nós estamos almejando muitas coisas, estamos esperando conquistas da parte de Deus em nossas vidas, mesmo antes de nós conquistarmos, que nós possamos nós possamos agir como pessoas mais que vencedoras, que nós possamos nos portar como vencedores. Amém? Os objetivos, essa é uma lição introdutória, tá, jovens, sobre o livro de Josué, tá? E os objetivos da lição é apresentar um panorama geral do livro de Josué, compreender o propósito, a divisão interna e o valor histórico do livro de Josué e conhecer os fatos que antecederam a história do livro de Josué. Amém? E o texto bíblico se encontra em Josué, capítulo 1, versículos do 1 ao 6, tá? E fala assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Que bênção! Esse texto aqui eu acho um texto extraordinário, jovens. Eu vou frisar alguns versículos aqui. Olha Deus falando com Josué: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Ou seja, Moisés tinha acabado de morrer, eles tinham passado por aquele momento de luto ali. Deus falava com Josué: Josué, vocês já passaram por esse momento de luto, agora levanta-te. Levanta-te e passa esse Jordão, ou seja, levanta-te e segue em frente. Continua, que eu tenho que cumprir as minhas promessas, as promessas que eu fiz a Moisés, eu vou cumprir através da tua vida. E muitas vezes com nós, jovens, nós muitas vezes estamos ali na labuta, na luta do dia a dia, buscando, almejando coisas, e às vezes a gente sofre alguma derrota, digamos assim, passamos por algum problema, né, que isso todos nós vamos passar, e a gente acaba desanimando. Mas não é isso que Deus quer das nossas vidas, né? Deus quer que, apesar das lutas, das dificuldades, isso aí ficou para trás. Deus quer que nós prossigamos em frente, amém? Que nós possamos prosseguir sempre em frente, para que Deus possa realizar todas as promessas dele em nossas vidas. E o que é que nós temos que fazer para alcançar os nossos objetivos? Olha aqui no versículo 6: Esforça-te e tem bom ânimo.
Muitas vezes a gente, Deus promete algo para nós, em nossas vidas, e a gente fica ali, Deus já prometeu, então Ele vai cumprir, então eu vou ficar aqui esperando, Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós nos esforcemos, Ele quer que nós estamos aí no dia a dia nos esforçando para que Ele venha cumprir as promessas dele em nossas vidas, amém? Então, começando aqui a lição, o primeiro tópico fala sobre o livro de Josué, tá? Visão panorâmica, tá? Nós vamos falar um pouco, sobre a visão panorâmica do livro de Josué, tá? O livro de Josué fala que eles estavam diante da terra prometida, prestes a conquistá-la, tá? Então a visão panorâmica do livro de Josué é contar a história da conquista da terra prometida, amém? E além disso, o livro de Josué continua narrando a história dos hebreus, tá? Então o livro de Josué fala sobre a conquista da terra prometida e sobre a história dos hebreus, amém? E aí o segundo subtópico aqui fala sobre como era o mundo naquela época, tá? E aqui o comentarista ele vai citar sobre várias nações, tá? Ele vai falar que na época que a nação de Israel surgiu, esse processo civilizatório, a civilização já estava bem avançada, então já existiam várias nações e que inclusive outras nações também já tinham sucumbido naquela época, tá? E mesmo assim, apesar de tudo isso, Israel está uma nação formada inicialmente por ex-escravos, foi criada naquela época por promessa de Deus, tá? E até hoje ela ainda se mostra uma promessa de Deus, Ela mostrou um projeto que deu certo, sendo atualmente um país de primeiro mundo, E é o que nós vemos hoje em dia. Realmente Israel é um dos países mais poderosos do mundo e é um país de primeiro mundo, amém? O terceiro subtópico fala sobre Canaã, tá? E aí ele vai mostrar aqui o tamanho do território da terra prometida, tá? O tamanho do território de Canaã, que Deus prometeu para o povo de Israel. E se a gente for analisar aqui a lição, vocês vão ver que o território era um território pequeno. E é até hoje, o território de Israel é um território pequeno, tá? E o que eu quero dizer com isso? Que, olha o que o comentarista fala aqui. O Senhor estabeleceu apenas aquilo que seria necessário para o seu povo fazer a diferença na terra. E é o que acontece conosco hoje em dia. Muitas vezes nós almejamos muita coisa, queremos muita coisa, e aí quando Deus dá algo para a gente, muitas vezes a gente fica meio, de certa forma, desanimado. Amém? Não porque eu queria mais, mas Deus nos dá o que é necessário para que nós possamos fazer a diferença e para que o nome dele possa ser glorificado através das nossas vidas, amém? Que esse é o nosso intuito. Tudo que Deus nos dá, materialmente, espiritualmente, é para que a honra para que toda a honra e glória seja dele, amém, jovens? E aí entrando aqui no segundo tópico, tá? O propósito, a divisão e o valor do livro de Josué, tá? Qual era o propósito do livro de Josué? O propósito do livro de Josué é registrar o momento da conquista da terra prometida. Amém? Porque aquele era um fato muito importante para o povo de Israel. Eles vinham ali, tinham acabado de passar 40 anos no deserto, vinham passando por toda aquela luta ali. Então esse fato da conquista da terra prometida, eles alcançarem a promessa de Deus, era algo muito importante. Então o propósito principal do livro de Josué é isso, é registrar o momento da conquista da terra prometida. Tá bom, jovens? Segundo subtópico fala sobre a divisão do livro de Josué, tá? E aqui, o comentarista fala aqui, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, tá? O livro de Josué é dividido em 4 partes, tá? A primeira dela, a preparação para a conquista de Canaã. Segundo, a conquista efetiva de Canaã, da terra prometida. O terceiro, a divisão da terra, que a terra foi dividida entre as tribos ali, tá? E o quarto é a mensagem final de Josué, tá, jovens? Então, preparação para a conquista efetiva, a divisão da terra e a mensagem final de Josué. Essas são as 4 divisões do livro de Josué, tá? Terceiro subtópico, o valor. Qual o valor, tá, do livro de Josué, tá? O livro de Josué tem um extraordinário valor histórico, por narrar como o povo de Deus atravessou milagrosamente o Rio Jordão no período das cheias, a queda de Jericó, bem como a conquista e divisão da terra prometida, tá?
E olha que interessante, ao contar essa história, Josué não omitiu nenhum dos seus erros, para mostrar que, embora tenha feito algumas escolhas equivocadas, Deus nunca perde o controle da história. Amém, meus irmãos? Então, o que eu entendo com isso? Que na nossa vida diária, nós também infelizmente, nós vamos errar. Mas o que importa é o nosso coração, qual é o nosso objetivo, qual é o nosso alvo. Amém? O nosso alvo é Cristo, né? Se nós erramos, e nós vamos errar, infelizmente, mas com o intuito de acertar, né? Deus, ele nunca perde o controle da história, né? Lá no final das contas, tudo vai dar certo. Nós vamos sofrer as consequências do nosso erro, mas lá no final das contas, tudo vai dar certo. Inclusive, Paulo fala em Romanos 8:28 o seguinte: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então, entrando aqui no terceiro tópico, e já a conclusão, né, da lição, antecedentes históricos. O que antecedeu historicamente o livro de Josué, tá? Primeiro subtópico, o deserto chegou ao fim. Ou seja, depois de 40 anos caminhando no deserto, chegava o final da jornada do povo israelita e eles iam conquistar a terra prometida. Amém? Ou seja, depois de o que antecede, né, historicamente, são os 40 anos ali de deserto que o povo israelita passou ali. Amém? Por muitas lutas, provações, e ao mesmo tempo Deus mostrando que estavam com eles durante todo aquele tempo. Tá? Segundo subtópico, as últimas palavras de Moisés. Ou seja, antes de Moisés falecer, morrer, ele juntou todo o povo ali, né, porque Moisés ia mostrar mais uma vez ao povo que eles deveriam continuar servindo após a conquista da terra prometida. Amém? E terceiro e último subtópico, um novo tempo de fé e expectativas. Né, meus amados? E aquele povo naquela época já era uma segunda geração, porque o povo que saiu lá do Egito, né, o povo escravo, foi uma geração, e eles morreram lá no deserto e eram os seus filhos que iam conquistar a promessa que Deus tinha feito para os seus pais, para os pais deles lá. Amém? Então, aquela era uma geração que tinha nascido no deserto, né? Então passou todo aquele tempo no deserto vendo vários milagres de Deus na vida deles, e eles estavam realmente estavam com muita expectativa e com muita fé para conquistarem a terra prometida. Amém? E como eu falei, eles conquistaram a promessa que Deus tinha feito na vida dos pais deles. E eu acredito que a geração de hoje, meus amados, os jovens de hoje é uma geração de promessas, jovens, amém? Eu creio que Deus tem coisas enormes, vocês vão conquistar coisas maravilhosas que Deus tem preparado para vocês. E você, jovem, muitas vezes eu acredito que você vai conquistar promessas que Deus fez para os pais de vocês, amém? Então que nós possamos, né, seguir o exemplo, né, dessa introdução aqui que falei sobre o livro de Josué. Nós esperamos aprender muito mais ainda durante esse trimestre, durante essa lição. Queremos que Deus ainda tem muito para falar conosco, amém? E nós possamos colocar no nosso coração e entender que Deus tem muitas promessas, nós temos muitas coisas para conquistar, mas que além de tudo nós temos que estar com o nosso alvo focado em Cristo, amém? Então, meus amados, a lição de hoje seria isso. Vamos fazer uma oração agora, amém, jovens? Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã mais uma vez aprendendo um pouco mais a Tua Palavra, Pai. Sabemos que Tu tem muitas coisas ainda, Pai querido, muitas bênçãos para nos dar. Nos faz entender, coloca em nossos corações que todas as bênçãos, todas as conquistas que Tu tens para nos oferecer durante essa terra é para que o Teu nome possa ser glorificado através das nossas vidas, ó Pai. Deus, te agradecemos por tudo, nos deu uma semana abençoada e nos deu um domingo abençoado. Amém, jovens, amém, meus irmãos. Agora então estaremos dando continuação à escola dominical com a lição dos adultos. Que vocês tenham um ótimo domingo e uma boa semana, que Deus os abençoe. Amém.